Vamos meditar então em Daniel na cova dos leões. Daniel 6 nos conta a história de Daniel, um servo do Deus Altíssimo que foi perseguido, como hoje nós vimos nos nossos dias. As pessoas que creem em Deus, que proclamam Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, que querem ter uma vida em comunhão com o Espírito Santo, a maioria são perseguidos. Então vamos ler aqui na palavra do Senhor, Daniel 6, diz assim: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino as 120 satrapas que estivessem por todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes satrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e satrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os satrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nenhuma culpa, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e satrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os satrapas, os conselheiros, os governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo o homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam eles e disseram ao rei: este Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado, e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos persas e dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova.
selou-a o rei com o seu próprio anel e com os dos grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e lhe fugiu o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles e seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto, disse o rei, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinal e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado do rei Dário e no reinado de Ciro o Persa. A palavra nos diz aqui que Deus, no versículo 26 do capítulo 6 de Daniel, faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Então, precisamos crer que esse Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente, e que seu reino não terá fim, e que o nosso Deus, ele é maior do que qualquer vírus, e que o nosso Deus é poderoso para livrar o seu povo na fornalha de fogo ardente, como ele fez com os amigos de Daniel, na cova dos leões, como ele fez com Daniel, e hoje, como precisamos, eu e todos todos os irmãos, todas as pessoas que creem em Deus, que creem no Senhor Jesus, que Ele é poderoso, que não há vírus, que no mundo inteiro não há nenhum poder maior do que o nosso Deus, e que a Ele pertence o reino, e que a Ele pertence a glória, de eternidade a eternidade, para todo sempre. A paz, irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a mídia tem influenciado para que não tenhamos paz, mas a palavra do Senhor permanece eternamente, para todo o sempre, as suas promessas, para mim e para você. E eu quero orar agora. Querido Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, derrama, Senhor,
a mesma unção do teu Espírito Santo que tu derramou sobre Daniel, Senhor, que tu colocou ele, Senhor. A palavra diz que deu a ele um espírito diferente. Vamos ler lá, irmãos, aonde está. Para não ser palavras ditas ao vento. E sobre ele 3 presidentes, no versículo 2 de Daniel 6, sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais estes satrapas dessem conta para que o reino não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e satrapas, porque nele havia um espírito excelente, que sobre nós, em nome de Jesus, venha a ser derramado esse Espírito excelente, esse Espírito Santo de Deus, que pode livrar não a mim, mas a mim, a minha família, a igreja do Senhor Jesus Cristo por os 4 cantos da terra. Santo Deus de Israel, Deus de Isaac e de Jacó, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque tu não muda, porque tu é fiel e que a tua palavra permanece para todo o sempre. As tuas promessas, Senhor, nos acompanham aqueles que te amam e que creem na tua palavra. Obrigada, Jesus, muito obrigada, porque tu não desistiu da cruz por nós. Obrigada, Senhor Jesus, porque tu morreu e derramou teu sangue precioso. Toda a tua vida tu derramou naquela cruz, para que hoje, Senhor, nós pudéssemos nos apossar da tua palavra, da tua promessa, dos teus ensinamentos. Te pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados e pelos pecados de todo o teu povo, Senhor. Perdão pela incredulidade, perdão por dar ouvidos a espíritos enganadores, Senhor, que tem nos enganado, Senhor, que tem nos mentido, que tem nos deixado, ó Senhor Jesus, frágeis na tua presença. Santo de Israel, de Isaac e de Jacó, louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. E muito obrigada. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.